Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Ademir, Vanguarda, a todos os telespectadores, os debatedores aqui. Uma questão que é fundamental para a população de São José dos Campos, que é a questão da habitação. Nós temos uma grande fila, não existem critérios claros para o atendimento da população e o nosso plano de governo, ele prevê parceria tanto com o governo do estado através da CDHU, quanto com o governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos que várias cidades da nossa região, bem menores que São José, como o caso de Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, já fizeram Minha Casa Minha Vida na faixa até 3 salários mínimos, que é a população que mais precisa, porque as prefeituras lá fizeram a lição de casa. Aqui, infelizmente, isso não foi feito e nós não tivemos o Minha Casa Minha Vida. No meu governo, nós vamos fazer pelo menos 8.000 unidades através do Minha Casa Minha Vida, vamos trabalhar em parceria com o governo do estado e também vamos usar recursos da prefeitura, inclusive com a regularização dos loteamentos, que é uma das formas que nós temos para prover moradia digna para a nossa população. Na medida em que a gente regulariza os loteamentos, coloca em infraestrutura, nós vamos permitir que a população que comprou o seu terreno com sacrifício possa construir com apoio e assistência técnica por parte da prefeitura. Vamos pegar o cadastro, vamos respeitar a fila, vamos pensar naquelas pessoas que estão há 15, 20 anos esperando a sua casa própria, pagando aluguel e merecem e podem ser atendidas, porque São José é uma grande cidade, tem condição de ter um programa habitacional e atender a nossa população. Acrescentaria o seguinte: habitação não é apenas a casa, o terreno, a habitação também é infraestrutura. É fundamental que as pessoas tenham transporte, tenham creche, tenham saúde pública e para isso todos esses conjuntos habitacionais, todo esse programa habitacional, ele tem que vir junto com um planejamento para que tenha infraestrutura e as pessoas possam ter a casa e possam ter qualidade de vida. Há 10 anos atrás, São José era a segunda economia do estado de São Paulo. Hoje é a 8ª. Nós perdemos competitividade para trazer novos investimentos. Além de destravar a cidade, facilitar a vida do empreendedor, incentivos fiscais e distrito industrial, o nosso programa também prevê a questão da formação profissional, ensino técnico. Nós vamos criar no nosso governo 4 escolas técnicas em São José dos Campos. Uma na região sul, próximo ali ao Campo dos Alemães, a região do Colonial, Dom Pedro. Outro na região do Putim. Outra escola na região leste de São José dos Campos e, por fim, uma na região norte. Porque nós sabemos que é fundamental nós formarmos os nossos trabalhadores, o país está crescendo, nós podemos trazer novos investimentos e vamos investir também na formação do trabalhador e do jovem joseense. Saúde pública, um drama de muitos joseenses. Nosso programa de governo prevê não só valorização do profissional, parcerias com Santa Casa, Pio XII, criação do Hospital da Mulher, mas uma forte parceria com o governo federal. Nós temos condição de aumentar em 80 milhões de reais aproximadamente o repasse do governo federal para a saúde em São José. Tem uma série de programas do governo federal que infelizmente não chegaram em São José por um certo radicalismo da administração. E nós vamos buscar com a presidenta Dilma, com o ministro da Saúde, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel à Urgência, que é um serviço que salva vidas. O Programa de Saúde da Família, que você se referiu, que realmente é muito bom. O Farmácia Popular, o Brasil Sorridente, para saúde odontológica. E já conversamos com o ministro da Saúde para trazer recursos para a gente fazer um mutirão, aproveitando Santa Casa, Pio XII, Antoninho e os outros hospitais para atender essas pessoas que estão esperando 1, 2, 3, 4 anos uma cirurgia, o que é uma desumanidade. Saúde é salvar vidas. O grande erro foi no início da ocupação. Quando a ocupação iniciou, ela era pequena, eu acho que era possível um diálogo, um entendimento e logo no início resolver aquela questão. Infelizmente não havia uma política habitacional no município, não houve uma iniciativa por parte da prefeitura para dialogar, para resolver a questão e realmente aquela ocupação cresceu muito e nós tivemos uma cena que foi muito mal planejada, muito desordenada,
que chocou toda a população de São José dos Campos, né, que tumultuou a vida da cidade, da região sul. Né? É evidente que nós não aprovamos e não participamos de ocupação. Esse, na minha opinião, não é o caminho para nós resolvermos a questão habitacional. O caminho é ter um programa habitacional, mas também a prefeitura tem que ter a capacidade de diálogo, né, com os movimentos sociais para buscar sempre uma solução que seja uma solução de entendimento. O que nós vimos ali foi realmente uma ação sem qualquer tipo de planejamento desde o seu início. Como eu falei, era uma ocupação pequena, fácil de resolver no seu início e deixaram isso crescer e chegar à situação que chegou. O que nós temos que ter em São José dos Campos é uma política habitacional. Nos últimos 6 anos, né, de 2006 a 2011, a prefeitura tinha uma meta de construir 6 mil moradias, construiu apenas 4 mil. Nós temos pessoas hoje, em torno de 27 mil pessoas na fila, esperando casa. São pessoas que estão pagando aluguel, né, vivendo na casa de parentes, vivendo de favor e que não tem sequer uma satisfação da prefeitura sobre quando vai chegar a sua vez. Nós precisamos, evidentemente, respeitar a fila, respeitar essas pessoas que estão esperando e, para isso, é preciso ter uma política habitacional na cidade. Sem sombra de dúvida, o diálogo é sempre o melhor caminho. Mas eu quero deixar claro, nós precisamos ter uma política habitacional na cidade. Vamos aproveitar o Minha Casa Minha Vida, vamos fazer parceria com o CDHU, com o governador Geraldo Alckmin, vamos utilizar recursos da Prefeitura de São José dos Campos. E eu quero deixar aqui uma coisa muito clara. No meu governo, né, nós não vamos permitir que hajam ocupações ou instalação de favelas em São José dos Campos. Primeiro, é importante esclarecer que plano diretor é uma coisa, lei de zoneamento é outra. Plano diretor é um plano de longo prazo. No nosso caso, ele ainda tem validade de 4 anos. Então, o próximo prefeito ele deverá fazer um debate sobre esse plano diretor, porque ele deve ser atualizado no final da próxima gestão. O plano diretor ele estabelece as grandes diretrizes para a cidade, para onde a cidade vai crescer, como ela vai gerar emprego, como vai melhorar a mobilidade urbana, a questão das novas vias, a questão do transporte coletivo. A lei de zoneamento ela é um detalhamento do plano diretor num aspecto, que é o uso e a ocupação do solo. O que eu defendo publicamente é o seguinte: nós temos que debater esta legislação, existem críticas em relação a ela, por exemplo, em relação ao empreendimento. Nós temos pessoas hoje que têm comércios, que querem instalar indústrias na cidade e tem críticas à lei de zoneamento. Eu acho que a sociedade de São José dos Campos tem que tomar conhecimento dessas críticas, avaliar, fazer um debate amplo, aberto e transparente. E quem tem que decidir se essa lei precisa ou não precisa ser atualizada é a população de São José dos Campos, é o cidadão. Numa mesa aberta, transparente, onde participe o empresariado, os trabalhadores, a sociedade civil, os urbanistas, os ambientalistas, porque é dessa forma que você tem que fazer o planejamento da cidade. A cidade não pode ser planejada para um grupo e nem contra um grupo. Ela tem que ser planejada a favor da população. E nós temos que compatibilizar, nós temos que unir o desenvolvimento econômico, que é o que cria empregos, cria oportunidades, com ampliação da qualidade de vida. Nós não podemos ter um crescimento a qualquer custo que comprometa a qualidade de vida. E precisamos permitir que as pessoas possam investir na cidade, criar oportunidades e criar empregos. O cidadão de São José dos Campos tem o direito de saber exatamente essa legislação, o impacto que ela tem, fazer o debate e decidir democraticamente. É assim que eu vou governar, ouvindo a população. Nós temos um déficit na cidade de vagas de creche. Há 4 anos atrás, a atual administração prometeu que em 4 anos resolveria, atenderia todas as crianças, não atendeu. Nós sabemos que o número de escolas integrais ainda é pequeno na nossa cidade. O grande desafio que nós temos na educação, sem sombra de dúvida, é a qualidade. E para isso nós precisamos investir no professor, nos educadores. Isso significa valorizar os profissionais do ponto de vista das suas condições de trabalho, mas também da sua motivação. O professor tem que participar ativamente, diretamente, das decisões sobre política pedagógica. Nós temos também que ter o envolvimento da comunidade, para que a comunidade apoie a escola, acompanhe a vida das nossas escolas em São José dos Campos. Dessa forma, nós vamos avançar em qualidade, que é o grande desafio da educação na nossa cidade.
Minha pergunta é para o candidato do PT. Pode fazer a pergunta. Candidato, o senhor foi vereador na época do governo da ex-prefeita Ângela Guadagnin e foi um dos líderes do governo do seu partido na cidade. Nessa época, aumentou muito o número de favelas e invasões na cidade. Faltou diálogo? Candidato Carlinhos Almeida tem 2 minutos para responder a pergunta. Olha, eu queria dizer ao candidato que, se ele olhar os dados, ele vai ver que nesses 16 anos aumentou bastante o número de moradores em loteamentos irregulares, né? E inclusive loteamentos de situação bastante precária. Eu não sei se ele conhece, por exemplo, o Sapé, né, que fica na região próxima ali do Banhado, que houve um aumento significativo durante a gestão do PSDB. Mas quero dizer ao candidato, que às vezes parece confundir, que esta eleição é para escolher o próximo prefeito de São José. Eu quero ser prefeito de São José porque me preparei para isso. Tenho uma experiência política, tenho vivência e tenho personalidade própria. Quem será o próximo prefeito de São José dos Campos é um dos que aqui estão e dos outros 2 candidatos. Quem vai decidir isso é a população. Eu quero dizer ao senhor que eu não sou a doutora Ângela, assim como o senhor não é Manuel Fernandes. Quem vai governar é quem for eleito pela população, com a sua personalidade, com a sua experiência. Eu me preparei para ser prefeito de São José dos Campos. Amo a minha cidade, conheço a minha cidade. Terei a sabedoria de verificar o que todos os prefeitos, independente de partido, fizeram de bom. E vou aproveitar o que eles fizeram de bom para a gente seguir adiante. Mas vou ver os erros. O senhor, por exemplo, no jornal Vale, na primeira entrevista que fez, disse que a administração de São José não tem nenhuma falha. O senhor mostra, inclusive, na minha opinião, uma falta de sensibilidade com as pessoas que estão esperando atendimento médico. Eu tenho aqui minhas mãos, não posso exibir, mas é um documento oficial, posso passar para o senhor depois. Dona Maria da Graça, vou preservar o sobrenome dela, está desde 2008 esperando uma cirurgia de joelho, que poderia ser feita, por exemplo, na Santa Casa de São José dos Campos. É isso que precisa ser feito, resolver o problema das pessoas e não ficar atacando e agredindo como vocês têm feito na sua campanha. Minha campanha é uma campanha limpa para resolver problemas da cidade. Veja que interessante, exatamente eles que deixaram ocorrer a ocupação do Pinheirinho e deixaram essa ocupação ficar 8 anos na nossa cidade, vem com esse discurso aqui. Aliás, o discurso é sempre confuso. O candidato disse logo no início do programa de TV que ele iria fazer um hospital regional. Hoje aqui ele já transformou o hospital regional em estadual e municipal. Eu acho que a gente tem que ter clareza e transparência com as pessoas e é isso que nós temos feito na nossa campanha. Nós temos percebido, lamentavelmente, em São José dos Campos, o crescimento de um grave problema social, que é o problema das drogas. Se nós olharmos, por exemplo, a Secretaria de Juventude, que deveria cuidar dessa questão, nós vamos ver que ali tem 16 funcionários, 8 chefes nomeados em cargo de confiança e 8 funcionários públicos. Um chefe para cada funcionário. Nós vamos trabalhar no nosso governo em 2 frentes. A primeira, a prevenção. Programas voltados para a juventude, escola integral, investimento em cultura, em esporte, em lazer. E além disso, nós vamos trabalhar também na recuperação. E para isso nós vamos fazer parcerias com entidades, com comunidades terapêuticas. Nós sabemos que tem várias comunidades mantidas por evangélicos, por católicos, por pessoas abnegadas. E nós vamos fazer uma parceria com essas instituições, porque todo dia eu encontro mães desesperadas, com filhos dependentes, buscando uma recuperação, buscando uma alternativa. Então tem que trabalhar esses 2 lados, a prevenção e a recuperação, e é isso que eu vou fazer no meu governo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o carinho da população de São José dos Campos nessa campanha, todos aqueles que nos apoiaram, que nos acompanharam, e dizer que eu peço ao eleitor de São José uma oportunidade para governar a minha cidade, a cidade que eu amo e onde eu moro há 48 anos. São José dos Campos é uma cidade que nos dá orgulho, é capital da tecnologia. E a minha disposição e o meu compromisso é governar com as melhores cabeças de São José para unir a cidade. Eu vou buscar as parcerias com a nossa presidenta Dilma, mas também terei sempre o diálogo com o governador Geraldo Alckmin, porque para mim, eu repito, o interesse de São José, da nossa população, está acima das diferenças partidárias. Fiz uma campanha limpa, apresentando propostas, mostrando o futuro para São José dos Campos.
Saberei aproveitar que todos os prefeitos fizeram de bom e corrigir os erros. Quero tranquilizar o cidadão de São José dos Campos. Os projetos que estão funcionando terão continuidade. Mas quero fazer um compromisso com você, porque eu tenho andado na rua e sei da expectativa das pessoas. Eu vou mudar o que precisa ser mudado em São José dos Campos. E uma das questões que tem mais doído ao cidadão é a questão da saúde pública. E essa é uma questão que não pode esperar mais. Não tenho prometido milagre nessa área, mas tenho assumido compromissos viáveis, concretos. Saúde pública é salvar vidas. Eu quero você comigo durante 4 anos de mandato, fazendo uma saúde de qualidade e governando bem a nossa cidade.